Graça e paz, meus amados. Bom dia. Iniciando aqui uma semana. Hoje, segunda-feira, dia 4 de maio de 2026. Ontem, domingo, dia do Senhor. Dia da gente, de alguma forma, consagrar-nos no Senhor, consagrar nossa semana, assim como ontem foi ministrado na nossa igreja. Tive a honra de abrir o culto e falei sobre a verdade que é a própria palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ali nesse João 8,32 conhecido, tem um e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse e é uma ação mediante a sua conduta. Então não é só, olha, a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade me liberta. Eu conheço a palavra de Deus, eu vivo a palavra de Deus, eu conheço os mandamentos de Deus. Mas não, meus irmãos, nós precisamos compreender exatamente o que é isso. Porque senão fica uma coisa vaga, fica uma coisa sem sentido. Olha bem o que diz no verso 31 sobre isso. No verso 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, ou seja, para começo, meus irmãos, a primeira coisa que tem que acontecer é crer em Jesus. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então aqui deixa bem claro que, pois Jesus aos judeus, ele disse, se vós permanecerdes na minha palavra, sois é o presente do indicativo, verdadeiramente meus discípulos. Então aqui existe uma condição, meus irmãos, a gente precisa aprender a aprofundar nas escrituras para falarmos que somos discípulos de Deus e que vamos acessar esta verdade para sermos libertos. A palavra diz exatamente assim. Depois, no decorrer do culto, o evangelista Thales, meu amigo, ele ministrou sobre os muros de Jerusalém, que Neemias, um copeiro do rei, teve a direção de Deus para reconstruir algo que estava destruído há 140 anos. E em 52 dias, ele, com a posição de crente, de discípulo, ele conheceu essa verdade e libertou aquele povo numa construção e num modelo de servidão, tendo posição, orando, jejuando, trabalhando com uma mão e com uma arma na outra mão, não caindo em deboches ali de Tobias e os seus comparsas, que levaram ali para que ele distraísse. Mas é isso, a gente não pode distrair na nossa vida, meus irmãos. Se a gente distrair um pouco, o inimigo continua derrubando muros, e você vai passando de geração a geração caído. Se a gente for entender 140 anos, se você for entender isso, é mais ou menos 4 gerações ali, como a palavra faz referência, que Deus visita a transgressão, o pecado e a iniquidade dos pais nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então é isso que temos que entender. E a palavra aqui hoje, a visão é sobre a seara e os trabalhadores. A Bíblia diz aqui na minha versão ARA que a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, isso está em Mateus 9, no verso 37 e 38. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Em Lucas 10 também faz referência sobre essa palavra, mas eu vou desenvolvendo aqui no contexto. Vamos orar para que o Senhor fale conosco nessa manhã. Pai querido, eterno Deus, Pai de misericórdia, Pai dono da seara, nos ajude, Senhor, nessa manhã a entender sobre a Tua palavra, a entender como reconstruir os muros da nossa vida, de tantas gerações com os muros caídos. Mas levante Neemias, Senhor, como o Neemias da passagem bíblica, que o Senhor o levantou, um copeiro do rei, que fez aquele feito para nos ensinar como levantar os muros caídos da nossa família, do nosso ser espiritual. E aqui hoje, Senhor, na Tua palavra, de certa forma, está nos ensinando. Porque a seara aqui sabemos que faz referência ao Teu Evangelho, Senhor, que os seus frutos já estão aqui, pois uma versão diz que já fala sobre a colheita. A colheita é grande, mas poucos são os agricultores. Ô Senhor, em nome de Jesus, que onde chegar esse devocional, que os irmãos possam compreender e entender sobre essa colheita. Mas para essa colheita existe uma posição, Senhor. E é o que o Senhor está colocando no meu coração para trazer aos meus irmãos aqui nessa manhã, iniciando aí o mês de maio, iniciando essa semana. Mas o melhor de tudo é aqueles que tiveram despertar, iniciando uma colheita no Evangelho de Deus. Assim como na introdução eu falei, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor, em nome de Jesus, nos ensine aqui nessa manhã e nos revele os textos e que os meus irmãos possam abrir a mente e coração para receber esta colheita do Senhor. Oh, glória. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Então, é isso. No contexto aqui dessa palavra, Jesus ia por toda parte fazendo bem. Aí no momento ele falou sobre essa parábola, sobre essa metáfora, na verdade, a seara e os trabalhadores. E ele disse: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaltas como ovelhas que não têm pastor. E vem o verso-chave, os versos-chave, que são dois. E então se dirigiu a seus discípulos e disse sobre a seara, assim como tem uma versão que fala sobre a colheita. Meus irmãos, há muitos anos atrás, um profeta chamado Ezequiel, aqui eu não sei exatamente, porque a gente só tem uma noção de quantos anos, mas estamos falando mais ou menos há 600 anos antes de Cristo. E aqui ele já dizia, no 34, no versos 5 e 6, assim se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Aqui já nos ajuda a ter uma noção do que seja essa colheita, do que seja essa seara, sem haver
quem as procure ou quem as busque. Na verdade, a seara do Senhor, quando ele menciona que poucos são os trabalhadores ou os agricultores, é exatamente essa referência aqui que Ezequiel já chama a atenção aqui neste momento. Então tem que haver quem as procure e quem as busque. De repente você tem no seu contexto familiar, principalmente na sua descendência, você vai ver filhos, netos, você vai ver marido, esposa, você vai ver irmãos, por aí, de repente, como ovelhas desgarradas, espalhadas sobre a terra. E você precisa levantar como trabalhador dessa seara, assim como eu me arrisco aqui levando este devocional num canal de YouTube, às vezes errando até um português, mas sempre fidedigno aqui com a palavra de Deus e com a ação do Espírito Santo para levar vocês à verdade, e conhecendo a verdade vos libertará. Você vai entender sobre essa seara e você vai ser como o profeta Ezequiel já dizia aqui no verso 11 e 12. Olha bem, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Amados irmãos, certamente muitos, ou se você não conhecer, se não for contigo, mande esse devocional a algumas pessoas que possam estar nessa posição de nuvens e de escuridão, como ovelhas desgarradas, soltas, espalhadas aqui nessa terra. Mas use esse devocional e use a sua boca conhecendo a palavra de Deus, replicando no mínimo o que aqui está sendo revelado a você, porque muitos que estão próximo de você não pode ser dentre esses que não há quem as procure, que não há quem as busque, pois há. Por isso que eu digo aos meus diretamente, a minha descendência, que dentre o que Neemias fez, levantando os muros em 52 dias ali, de um processo de 140 anos caído, meus irmãos, ali uma das coisas que ele teve posição foi de honrar origem, honrar família, honrar pai e mãe, para começo, como é diretamente um mandamento, mas honre as tuas origens. Eu sei que eu mando este devocional para muitas pessoas, meus familiares, que eu estou tentando honrar a minha origem, e muitos faz, como diz aquele dito popular, ouvido de mercador. Nem ouve, preferem viver um padrão como ovelha desgarrada, solta pela terra. Mas existe um peso nisso, porque há sim, lá na minha família de origem, há sim, onde chegar esse devocional, alguém levantado por Deus para levar essa boa nova. Há quem procure e há quem busque. A palavra de Deus bate à tua porta através deste devocional. Então, se você tiver alguém aí que está necessitado dessa palavra, de uma palavra como essa que vive em escuridões, transmita essa palavra. E não só essa, como muitos conteúdos da palavra de Deus que existe por aí. Mas quando o Senhor faz referência, faz um paralelo aqui nessa palavra, ele nos leva diretamente ao médico Lucas, que relatou dessa forma aqui a missão dos 70, o que está escrito em Lucas.
Depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que procedessem cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Aqui eu já friso aqui, porque quando a pessoa leva a palavra adiante, como eu ponho a cara aqui para bater, realmente a gente começa, às vezes, tá no meio de lobos, porque as pessoas querem devorar, as pessoas querem fazer julgamentos condenatórios. Mas não, eu estou aqui a serviço do Deus vivo, eu não estou falando a palavra de Marcos Nogueira, eu estou falando a palavra de Deus. Estou falando aqui para você que a palavra tem me libertado, tem me levado a visões dentro de uma colheita, buscando no Senhor a solução para a minha vida, além, claro, da ação da salvação eterna. Mas aqui vai dizer: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Então, essa paz que excede todo entendimento, essa paz que a palavra de Deus propõe chegar à tua casa, essa paz que é a mesma que eu saúdo vocês no início: graça e paz, os favores imerecidos do Senhor para convosco, que é a paz que excede todo entendimento. Então, que vocês recebam essa paz, porque ela está comigo como seara. A seara é grande, então a paz do Senhor, ela não vai faltar em mim quando eu levo ela até você. Muito pelo contrário, eu vou criando legalidade com Deus Pai. Olha bem o que diz no verso 12 de Lucas 10. Eu já vou fechando este raciocínio. Digo-vos, a palavra de Deus diz a vocês, que naquele dia que chegar a palavra de Deus até a sua casa, até a sua família, haverá menos rigor e você olhar para trás. Olha bem, vou dizer aqui o verso anterior: quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou nos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia que chegar um homem de Deus, um profeta de Deus, um profeta porque está levando a palavra de Deus, não como os profetas de antigamente. Os profetas de antigamente era representante real das escrituras, levando as famílias. Mas hoje nós, a serviço dessa seara, nós levamos a palavra escrita, um manuscrito, a orientação já sobre a palavra. Assim como ontem algumas pessoas decidiram a conversão na nossa igreja, em um decidido lá, muito emocionado e tudo, eu cheguei a ele: você tem uma Bíblia? Eu tenho várias Bíblias lá na fazendinha que eu tenho que colocar no meu carro para distribuir. Aí ele disse: não. Eu senti na presença do Espírito Santo a certeza que aquele homem estava querendo Deus, que eu peguei a minha própria Bíblia, uma Bíblia de estudo, fui e entreguei a ele. E já expliquei sobre os estudos e tudo mais. Só que eu expliquei também que ele precisa participar de um discipulado e decidir de fato a virar uma nova criatura. Então é isso. Então prestem atenção, se vocês não entenderem que este devocional é para o seu bem, é uma colheita da seara de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, para não ficar muros destruídos mais em 4 gerações, 140 anos, faz as contas para você ver se não é mais ou menos 4 gerações. Então preste atenção, se você chegar, eu mesmo, se eu chegar no meu bisavô,
contar o ano que o meu bisavô estava em vida, aí veio meu avô, veio meu pai, chegou a mim, vê se não dá mais ou menos os 140 anos. Então são 4 gerações destruídas que o Senhor está levantando Neemias para levantar esses muros e para levantar com a posição certa que a palavra nos ensina, com 52 dias, ou seja, com poucos dias, esses muros serão levantados. Esses muros faz referência à proteção do inimigo contra o povo de Deus. Então recebam, meus irmãos, a palavra do Senhor na tua casa, no teu escritório, no teu consultório, no teu caminhão, onde você estiver, na sua fazenda, onde você estiver. Não faça como esse povo dessa cidade, que haverá mais rigor ainda do que o que aconteceu em Sodoma, do Sodoma e Gomorra. Quem não sabe, é uma cidade que existia muita prostituição e o Senhor destruiu ela por completo. Foram 24 mil pessoas mortas, aproximadamente entre 22 e 24 mil pessoas mortas. E esta forma pode ser a sua família em descendência em 140 anos, de repente, mortas espiritualmente, não literalmente, como aconteceu em Sodoma. Então feche esse raciocínio, desejo a cada um de vocês que tenha compreendido e que possam avançar em graça e em conhecimento, tendo a paz e tendo a colheita da seara de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém? Fique em paz. Boa semana a todos.